Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode se sentar, meu amado. Pode descer, queridos. Diga a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio. Quem está sozinho aqui hoje? Você não está com ninguém, você está sozinho. Quem veio sozinho? 1, 2, 3. Queria dizer que vocês estão com problema hoje, porque hoje todo mundo vai sair daqui carregado. Mas todo mundo vai sair carregado, vai faltar gente para carregar. Amém? Glória a Deus. Deus tem certeza, uma palavra que vai te edificar muito nessa noite. Nesse início de noite. A gente hoje está um pouquinho desfalcado na igreja, né? Muita gente fazendo o concurso da ALAP. A cidade à tarde estava bem complicado o trânsito, mas domingo que vem já volta ao normal. Queria aproveitar para mandar um abraço para a SEC de Sinop, né, dona Érica, seu Carlos, também para São Luís, Toinha, Luciano, a turma toda que deve estar lá agora. Também um abraço para João Pessoa e um abraço para a França, nossos amados Evê e Araci, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por essas seques que estão surgindo. Antes da gente começar, eu queria te dar alguns avisos. O primeiro aviso é que no dia 15 de fevereiro, passando o próximo sábado no outro, nós teremos batismo nas águas. Quem ainda não foi batizado nas águas, você que se converteu recentemente, ainda não foi batizado nas águas, você vai procurar o seu supervisor, amém? Supervisor, se você não estiver ainda numa célula, você pode procurar o pastor Wilson, a pastora Alexandra, a pastora Débora, tá? A pastora Lindomar, dá o seu nome para que você possa se batizar. No dia 29, nós vamos ter festa da multiplicação, amém? Dia 29/2, festa da multiplicação. De 16 a 21 de março, diga comigo, 16 a 21 de março, Seminário de Fogo, amém? Uma semana inteira, começando na segunda-feira, terminando no sábado. Nessa semana a gente não vai ter células. Seminário de Fogo é uma bênção, ele fala sobre a necessidade, a urgência de nós ganharmos almas, e é impressionante o que Deus faz nesses dias, como Deus nos surpreende, apesar da gente estar falando sobre ganhar almas e sobre paixão por perdidos, como Deus nesses dias derrama cura, derrama libertação, derrama poder. E esse seminário é 0800, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, é grátis, meu irmão. E aí, em abril, nós vamos ter, talvez, o ponto alto do primeiro semestre. Em abril, nós vamos ter a Oficina da Alma. A Oficina da Alma ela é ministrada por um pastor amigo nosso, pastor Mirinaldo. O pastor Mirinaldo, ele é da Jocum. Ele é discípulo do pastor Cote, e nós conseguimos trazer ele há 7 anos atrás. E nos anos subsequentes a gente começou a tentar trazer ele, mas a agenda dele é muito cheia, e graças a Deus agora em 2020 a gente vai poder trazer ele. Será do dia 2 de abril, estou me ouvindo 2 vezes aqui, 3, hein? Então, do dia 2 de abril ao dia 5, nós vamos ter o Seminário da Alma. O Seminário da Alma, ele é um investimento. A gente traz o pastor, ele vive do ministério, né? Então, o Seminário da Alma, o investimento é da seguinte maneira: nós vamos ter 160 vagas só para a igreja e 100 vagas para ministérios amigos nossos. Será um valor de R$100 por pessoa, tá? Do seminário, e a família, quando for família, um paga 100 e os demais pagam 50, tá? Então, por exemplo, na sua casa é você, sua esposa e um filho.
você vai pagar R$100. O seminário, ele é a partir de 14 anos, tá? Então, no seminário, você vai pagar R$100, sua esposa vai pagar 50, seu filho vai pagar 50. Nós vamos fazer as inscrições agora em fevereiro. Você vai fazer sua inscrição em fevereiro, você paga metade em fevereiro, a outra metade você pode pagar até o dia 20 de março, tá? A gente precisa fazer as inscrições já nesse período, porque eu tenho que manter o pastor Mirinaldo lá informado. Amém? Alguma dúvida com relação ao seminário da alma? Quem estava no primeiro seminário? Foi bênção, não foi? É bênção demais, querido. Ele vai tratar várias coisas sobre a sua vida. Você vai descobrir coisas que você não sabe porque acontecem e que você vai ver que está ligado, muitas das vezes, a raízes do passado. Mas mais importante do que a gente saber a razão é a gente também saber como a gente faz para consertar isso. Então vai ser uma semana de muita graça do Senhor. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Salmo. Salmo, no capítulo 23, no versículo 5. Salmo 23, versículo 5, diz assim: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele escreve este salmo dizendo daquilo que Deus fez na vida dele. Davi começa o salmo dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me falta. A gente tem que entender que quando Davi escreve esse salmo, ele já tinha passado por todas aquelas agruras dele. Ele já tinha sido perseguido por Saul. Saul já tinha tentado matar Davi. Então ele vai dizendo o seguinte: ó, o Senhor é meu pastor, e apesar de tudo que eu passei, eu não tive falta de nada. Ele sempre esteve comigo. E depois de penar, depois de sofrer, ele me conduziu a águas de descanso. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu estava falando, mesmo naquele tempo em que Saul estava me perseguindo, que eu estava me escondendo, aonde eu ia, o Senhor estava me livrando do vale da sombra da morte. Talvez quando ele está escrevendo esse salmo, ele se lembre daquele dia em que ele chega na sua cidade, na cidade de Ziglag, e que levaram a sua família, levaram a sua esposa, levaram todas as esposas dos seus comandados, levaram todos os seus bens, e naquele momento o povo se levanta e diz: vamos apedrejar a Davi. E ele deve ter se lembrado, naquele momento, Deus me lembrou que eu podia clamar. A Bíblia diz que o povo chorou até não dar conta mais de chorar, queridos. Sabe, não é aquele choro que você começa a chorar e que daqui a pouco alguém chega e te dá uma palavra de consolo e você para de chorar. Não, é chorar até que não tem força mais para você chorar. E a Bíblia diz que quando chegou nesse ponto, Davi se lembrou de Deus. E Davi pediu: traz a estola e traz o sacerdote. Davi pergunta para Deus: Senhor, eu vou atrás deles? E Deus diz: você vai. Davi faz a segunda pergunta: eu vou alcançá-los? Você vai alcançá-los. E Davi não tem coragem de fazer a terceira pergunta, porque a terceira pergunta era: se eu alcançar, os meus ainda vão estar vivos? Mas Deus diz para ele: não, você vai alcançar e você vai trazer todo mundo de volta. E aí ele diz assim: o Senhor preparou para mim, na presença dos meus inimigos, uma mesa. Quando Davi vai ser ungido, Davi está lá no campo, e os irmãos de Davi estão na casa, e Davi é chamado na frente dos seus irmãos, e na presença dos seus inimigos,
porque os irmãos de Davi, eles consideravam Davi como se ele não fosse seu parente. A gente vê na Bíblia que Davi, durante o tempo em que conviveu na casa de seu pai, e até mesmo quando ele já tinha sido ungido rei, ele continuava sendo humilhado pelos seus irmãos. E ele diz: o Senhor preparou uma mesa perante os meus inimigos, o Senhor ungiu a minha cabeça com óleo, e agora o meu cálice transborda. E hoje eu estava em casa ontem, e na sexta-feira, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me falou algumas coisas assim muito tremendas, né? E eu descobri que nessa sacola aqui está a solução para todos os nossos problemas. A solução para todos os nossos problemas está dentro dessa sacola aqui. Está doido para saber o que é, né? Alguém tem problema aí? Sim ou não? Mas a gente tem a solução é Jesus, amém? Aí você vai perguntar assim: pastor, Jesus está dentro dessa sacola? Tá não. Jesus tem que estar aqui, ó, dentro de nós. Mas eu descobri que a solução para os nossos problemas é isso aqui, ó. O que é isso? Óleo. Solução de todos os nossos problemas é óleo. Esse óleo aqui, por exemplo, ele é a solução na cozinha. Quem gosta de peixe frito? Ego, mulher. Tu gosta muito, né? Quem gosta de salgadinho? Lá da Nick. Você usa óleo? Tem que usar óleo. Por quê, pastor? Você já tentou cozinhar sem óleo? Deus me defenda, Senhor dos Exércitos, me livra daquilo, pelo amor de Deus, nunca me deixe numa casa que tem aquela bendita panela que diz, cozinha sem óleo. Você já viu uma panela que está vendendo na Polishop? Não é a air fryer, né? Que ela usa pelo menos um pouquinho de óleo. Já viu, pastor? Aquela que você pega o óleo assim, você vira ela, aquela coisa toda. Queridos, fui para Manaus. Um abraço, pastor Francisco de Manaus. Fui para casa do pastor Francisco de Manaus. Pensa num tratamento de rei, queridos. A gente lá. Aí teve um dia, ele virou e... pastor, o senhor quer comer um ovinho? E aí botaram um ovo naquela panela. Meu Deus, o que é aquilo? Eu nunca vi falar que ovo vira isopor, mas naquela panela vira. Mas pensa num negócio ruim, queridos. Pior do que topada com o dedão do pé. Aí eu virei para o pastor e falei assim: pastor, não dá para comer isso não. Vou fazer um ovo normal. Queridos, o pastor Francisco gosta de comer bem, né? Ele comeu 4 ovos feitos no óleo. Porque se você for tentar fazer alguma coisa na sua casa, vou dar o exemplo de um peixinho frito. Imagina você colocar um peixe numa panela sem óleo. O que vai acontecer? A primeira coisa que queima é o fundo da panela. A segunda coisa que queima, o que é? É o peixe. E aí, quando você vai tentar comer o peixe, imagina o sabor que está esse peixe. Não tem gosto. Então, dentro da cozinha, uma das coisas que vai te ajudar a ter um alimento saboroso é óleo. Logicamente que você também tem que usar, né, com parcimônia, senão tudo em excesso acaba sendo ruim. Então, dentro da sua cozinha, isso aqui é uma solução. Aí, eu descobri outra coisa que é uma solução para a sua vida também. Talvez você já saiba, que é isso aqui, ó. Isso aqui é óleo para quê? Óleo para, né? Óleo para o motor do carro. É outra coisa que acontece. Imagina, se você gosta de carro, se você tem carro, você sabe que o carro, de vez em quando, você tem que trocar o óleo do motor dele. Se você trocar o óleo
do motor do seu carro, o filtro do óleo no tempo certinho, o seu carro vai rodar macio, você vai chegar onde você tiver que chegar. Mas se você não checar o nível de óleo de vez em quando, ou se no período que o fabricante do óleo manda você trocar o carro, alguns óleos se trocam de 5 em 5 mil, alguns de 10 em 10 mil quilômetros, se você não trocar o óleo no momento correto, o teu carro vai começar a dar problema. Por quê, pastor? Para que serve o óleo no carro? O óleo no carro serve para lubrificar as peças do motor. O óleo no carro, ele serve para que não haja atrito entre as engrenagens do motor. Além disso, o óleo no carro, junto com o radiador, serve para que o motor não aqueça mais do que ele deve aquecer, porque se ele aquecer mais do que ele deve, ele vai fundir. A palavra fundir significa união de dois metais. Então, quando você fala assim, o motor do carro fundiu, é porque os dois metais que não deveriam grudar, acabaram grudando. Quem está entendendo até agora? Amém? Então, se você está no seu carro, e lá no seu carro você tem um painel, e tem umas luzes, e nessas luzes você tem uma luz de óleo, e você tem uma luz de aquecimento. Se uma dessas duas luzes acende, e você não para o carro, o seu carro vai dar problema. Se você pegar o seu carro e não checar o óleo dele for baixando, for ficando pouquinho óleo, você ainda consegue andar com ele, mas vai chegar uma hora que vai dar problema. E é aqui que eu quero chegar com você. Você não é uma panela, você não é um motor de carro, mas se você não tiver óleo na sua vida, você vai parar. O óleo mais importante é simbolizado por isso aqui, óleo da unção. Símbolo do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Assim como o óleo de motor serve para que não haja atrito entre as peças, o óleo do Espírito Santo serve para que não haja atrito entre os irmãos. Assim como o óleo serve para manter a temperatura do carro num nível aonde você não vai ter problema, a mesma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele te dá domínio próprio, para que você não aqueça as suas emoções, e venha a entrar num processo de fundição, junto com seu irmão. Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos, nós precisamos de mais, na nossa vida, do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus não é uma força cósmica. O Espírito Santo de Deus não é um fantasminha camarada. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele tem sentimentos. Só tem sentimentos quem é pessoa. O Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. O Espírito Santo de Deus geme por nós. O Espírito Santo de Deus fica triste quando nós nos afastamos de Deus Pai. E esse Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em nós a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Uma outra função que o óleo tinha antigamente, hoje a gente já não vê isso mais, mas antigamente o Espírito Santo de Deus, o óleo, ele também era usado como combustível para lamparina. Você pegava uma vasilha, colocava óleo, molhava o pavio lá dentro, colocava fogo, e aquilo ia queimar a noite inteira até que você apagasse, ou ia queimar até que acabasse o óleo. Depois que surgiu
o querosene, deixou-se de usar o óleo, passou a usar o querosene. Agora, da mesma maneira que se você pegar uma vasilha e colocar óleo, o pavio e acender, vai queimar a noite inteira. Da mesma maneira, se você pegar só a vasilha e o pavio e colocar fogo, vai pegar fogo no pavio, mas logo a chama vai se apagar. Quero dizer para você o seguinte: qualquer coisa, você pode começar a fazer qualquer coisa, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, ela vai acabar rápido. Pastor, eu vou me casar. Chame Jesus, chame a presença do Espírito Santo de Deus para o seu casamento. Você vai ter um casamento duradouro. Pastor, eu vou começar uma empresa. Chame Jesus, o Espírito Santo de Deus, para dentro dessa empresa, porque essa empresa vai longe. Pastor, eu vou estudar. Chame o Espírito Santo de Deus para o seu estudo, porque você vai longe, querido. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, eu quero te dizer que nessa noite, Deus tem um suprimento inesgotável do Espírito Santo de Deus, do óleo de Deus para nós. O Espírito Santo de Deus na Bíblia, ele é simbolizado pelo óleo. E eu tenho o óleo do Espírito Santo na minha vida, na medida em que eu quero. Não adianta você ficar pedindo, Deus, derrama óleo do Espírito Santo sobre a minha vida, e deixar por aí. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. O seu nível de unção, o seu nível de intimidade, é aquilo que você faz lá na sua casa, no seu secreto, é a sua busca. É quanto você ora, é quanto você lê a palavra, é quanto você tem sede e fome de Deus. Quantos têm fome de Deus? Quantos aqui querem mais de Deus? Você pode levantar a sua mão direita e declarar assim: Jesus, derrama sobre a minha vida mais desse óleo. Que óleo é esse? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 30. Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 30. No livro de Êxodo, no capítulo 30, a Bíblia nos mostra como Deus ordena a Moisés a confecção do óleo de unção. A palavra unção quer dizer derramar óleo, ungir, derramar óleo sobre a pessoa. E a Bíblia diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, e da canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e do azeite de oliveiras 1 rim. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto, segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a pia com sua base. E assim santificarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas também será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para mim administrarem o sacerdote. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Então aqui nós vemos Deus chamando Moisés e dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, a partir de hoje, você vai fazer um óleo de unção. E esse óleo de unção, ele será um símbolo das coisas que serão consagradas a mim. A palavra santificação, a palavra santo, ou a palavra consagrar, ela vem da mesma base, kadosh, que quer dizer separar, aquilo que está separado. Então,
Quando nós falamos, tal pessoa é ungida por Deus, nós estamos dizendo, essa pessoa era separada por Deus. Ela foi chamada com um propósito, ela foi chamada com um propósito específico daquilo que Deus quer fazer com ela. E quando Deus manda Moisés preparar esse azeite, ele diz o seguinte: você vai ungir todo o tabernáculo, todas as coisas do tabernáculo, todas as coisas do templo serão santificadas através desse azeite. Então, quando nós trazemos um instrumento aqui para o altar, nós pegamos o óleo e nós ungimos este instrumento, dizendo, esse instrumento ele é santificado ao Senhor. Esse instrumento não vai sair aquela porta ali para fora para ficar tocando música do mundo. Esse instrumento, ele é santo, ele é consagrado, ele foi separado com um propósito específico de entoar louvores ao Senhor. Mas mais importante do que nós entendermos que objetos são santificados, é a gente entender que Deus disse a Moisés, Moisés, e você vai pegar Arão e seus filhos, aqueles que eu separei para o sacerdócio, e você vai ungir eles também, assim como você vai ungir de geração em geração as pessoas. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que você vai ser ungido. Que você precisa ser uma pessoa ungida, que você precisa ser uma pessoa separada, que você precisa ser uma pessoa que carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. E uma coisa que é muito importante e que é muito interessante, é que quando esse azeite misturado com as especiarias vira o óleo de unção, Deus disse o seguinte, olha, esse óleo de unção, ele tem que ser preparado por uma pessoa específica. Só preparava óleo de unção quem tinha o dom de fazer perfume. E o que é mais interessante é que apesar das especiarias sempre serem pesadas nas mesmas quantidades, de perfumista para perfumista, tinha diferença de cheiro. E Deus diz o seguinte, esse óleo de unção, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Ele não pode ser pirata. Você não pode andar na unção pirata, querido. Você tem que andar na unção verdadeira, na unção de Cristo. E ele diz o seguinte, qualquer homem que tentar fazer isso de uma maneira diferente, com uma finalidade diferente, esse homem, ele vai ser extirpado do meio do povo. Quando nós colocamos as nossas vidas na mão de Jesus, quando você recebeu Jesus Cristo, se você já recebeu, a partir do momento que você deixou Jesus entrar dentro do seu coração, o Espírito Santo de Deus também vem habitar dentro de você. E a partir do momento que você recebe a Cristo, que você recebe o Espírito Santo de Deus, você precisa começar a lutar para você ter mais intimidade com Ele, para você viver uma vida de poder com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que apenas 3 tipos de pessoas recebiam a unção: os reis, os profetas e os sacerdotes. E eu vou mostrar para você que você hoje faz parte da classe dessas 3 pessoas. O óleo de unção, ele é um óleo cheiroso. Ele tem óleo, ele tem azeite, mas ele também tem perfume, ele também tem cheiro. Em 2 Coríntios, lá no capítulo 2, no versículo 14 e 15, a Bíblia diz que eu e você, que já recebemos a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós precisamos ser o bom perfume de Cristo. Então, quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você está recebendo a rosa de Saron. Um dos nomes de Jesus na Bíblia é rosa de Saron. Então você recebeu um perfume. E quando você recebeu esse perfume da rosa de Saron, você também acaba de receber o Espírito Santo de Deus, cujo símbolo é o óleo. Então o Espírito Santo de Deus, que é o óleo, junto com a rosa de Saron,
vira um óleo aromático. E ele está dentro de você. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei do Pedro Henrique, do meu filho. Porque o meu filho, quando ele sai do banheiro, queridos, exala a casa inteira de perfume. Pensa num camarada que gosta de andar cheiroso. E quando eu me lembrei dele, eu pensei, todos nós temos que ser assim. Assim como quando ele abre aquela porta e ele sai, a gente sabe que ele saiu do banheiro de tão cheiroso que ele está. A gente, como cristão, quando a gente passa, as pessoas deviam sentir o bom perfume de Cristo na nossa vida. As pessoas precisam olhar para nós e ver alguma coisa de diferente em nós. Esse perfume de Cristo. 3 classes recebiam a unção no Antigo Testamento. Sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram as pessoas que eram responsáveis por orar pelo povo. As pessoas que eram responsáveis por ensinar o povo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, comprou para Deus todo homem de língua, tribo e nação e fez deles reino e sacerdote. Então, se você recebeu Jesus Cristo, você tem uma unção sacerdotal na sua vida, você tem uma unção de oração e você tem uma unção de ensino daquilo que a palavra de Deus tem sido pregada através de você. Então, hoje, essa unção, ela está liberada sobre você. Se você é de Jesus, você já adquiriu. Você já adquiriu, queridos. Você já adquiriu o direito de ter essa unção sobre a sua vida. O segundo tipo de pessoa eram os profetas. Quem são os profetas? Aqueles que recebem de Deus a mensagem, aqueles que recebem de Deus um direcionamento. E a partir do momento que você se torna filho de Deus e que você recebe Jesus Cristo, você também recebe o espírito da profecia. Você recebe de Deus, queridos, um dom. Que dom é esse? O dom de revelação de Deus. Deus começa a revelar para você coisas sobre a sua vida. Não estou falando aqui de profetas que revelam futuro de pessoas, isso é um outro tipo de dom. Mas todos nós que recebemos Jesus Cristo, nós começamos a receber de Deus revelação acerca da nossa vida. O Espírito Santo começa a falar com você, isso não é bom para você, ou faça dessa maneira que vai dar certo. Então você também, como profeta, você tem direito a receber essa unção. E por fim, os reis. Quem eram os reis? Os reis eram aqueles que lideravam as nações. E a Bíblia diz que Deus nos chamou também para nós sermos reino. Se você deseja andar no poder do Espírito Santo de Deus, você precisa fazer 4 coisas. Primeira coisa, como sacerdote, você precisa orar. Segunda coisa, como profeta, você precisa ler a palavra de Deus para que você tenha a revelação do Senhor. Terceira coisa, como rei, você precisa servir. Você precisa servir ao reino. E a quarta coisa, a unção, ela não foi feita para morrer com você. Você precisa ser um transferidor da unção. O apóstolo Paulo chama Timóteo e diz: Timóteo, não se esqueça da unção que está sobre a sua vida, que foi transferida de mim para você, através da imposição de mãos. E Deus respeita muito a unção. Salmo de número 133 diz assim: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Você já derramou óleo sobre a sua roupa alguma vez? Quem já derramou óleo sobre a roupa? O que acontece com a roupa? Mancha, né? Na realidade, o óleo tem o poder de penetrar.
A Bíblia diz que quando Arão foi ungido com óleo, sobre a cabeça de Arão desceu o óleo. Esse óleo desceu sobre a sua cabeça e escorreu pelas suas vestes. E esse óleo que desceu sobre as vestes de Arão ficou impregnado nas vestes de Arão. Aonde Arão ia, quando Arão estava chegando, alguém dizia: Arão está chegando aí porque eu estou sentindo o perfume da roupa dele. E é interessante que quando Deus resolve recolher Arão, lá em Números capítulo 20, a Bíblia diz que Deus vira para Moisés e diz: Moisés, sobe no monte você, Arão e Eleazar, o filho de Arão, porque Arão vai ser recolhido. Chegou a hora de Arão morrer. Chegou a hora em que Arão será sepultado. Mas o que é mais interessante é que diz assim: então partiram de Cádiz os filhos de Israel e toda a congregação e chegaram ao Monte Or. Falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, Arão será morto, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porque fostes rebeldes à minha ordem nas águas de Meribá. Então agora toma Arão e a Eleazar seu filho, faze-o subir ao Monte Or e despe as roupas de Arão e veste-as em Eleazar seu filho, porque Arão ali será recolhido e ali morrerá. Deus chama Moisés e diz: Moisés, Arão vai morrer. Só que antes de Arão morrer, a unção que está sobre a vida dele precisa passar para o filho dele, precisa passar para Eleazar. A unção não estava na roupa, queridos. Aqui é uma figura de linguagem. Deus está mostrando o seguinte: aquilo que você tem recebido de Deus, aquilo que Deus tem te ensinado, você precisa ensinar para outra pessoa. Porque vai chegar um dia em que nós seremos recolhidos e o reino de Deus não pode parar. Então, Deus chama Moisés e diz: Moisés, pega Arão, tira a roupa dele e veste em Eleazar. A unção que estava sobre Arão, a partir de agora, estará sobre a vida do seu filho Eleazar. Pastor, e se eu não passar a minha unção? O que acontece? Se a sua unção descer com você para a sepultura, ela vai se perder. A Bíblia diz que Elias ensinou a Eliseu. Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 14, porção dobrada. Só que Eliseu não preparou alguém para o lugar dele. O moço que ele estava preparando aprontou. E quando Eliseu morreu, ele não passou a capa, ele não passou a sua veste para alguém. Ele foi enterrado. E a Bíblia diz que teve um dia em que 4 camaradas estão levando um morto. Naquela época não tinha caixão, então eles faziam com um lençol, lá em Minas a gente chama de padiola, 2 varas, o lençol, botaram o morto e estão levando o morto. Um deles olha para trás. Quando olha para trás, quem está vindo? Um bando de salteadores. Quando eles veem aquele bando de salteadores, eles pegam o morto e jogam ele de qualquer maneira. Só que quando eles jogam, eles não jogam o morto em qualquer lugar. O morto bate dentro da sepultura onde estão os ossos do profeta Eliseu. Quando ele bateu lá dentro, ele ressuscitou. Quando os camaradas olharam, o cara que estava morto passou na frente deles dizendo: estou correndo que não quero morrer de novo. E aí o que aconteceu? A unção estava nos ossos do profeta. Só que os ossos viraram pó. O que significa, pastor? A unção que você não passa para alguém vira pó. E nós precisamos deixar algo para a eternidade. A gente não pode levar isso. Então a unção, ela não pode descer a cova com você. Agora tem outra coisa muito importante, que é: o que eu vou fazer com a unção que eu estou recebendo? Aquilo que Deus está colocando sobre a minha vida, como é que eu vou usar esta unção?
unção, poder de Deus. Quando a gente lembra de unção, uma das coisas que a gente lembra é da unção de Saul e da unção de Davi, os dois primeiros reis de Israel. A Bíblia diz que quando o povo de Israel começou a chegar na terra, o povo começou a pedir, não, a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei. E Deus falou para Samuel, Samuel, explica para esse povo que é muito melhor eles me terem como seu rei, do que eles terem um rei no meio dos homens. E a Bíblia diz que Samuel explica isso. Samuel chega para o povo e diz assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. É melhor Deus ser rei na sua vida, do que vocês terem um rei. E o povo começa a perguntar, mas por quê? E Samuel diz, ó, eu vou te falar só uma coisa. Primeiro, o melhor da sua casa, as suas melhores filhas, elas vão passar a servir o rei. Ela vai ser padeira do rei, vai ser cozinheira do rei. Outra coisa, hoje você planta, e de tudo que você planta, daquilo que você ganha, você dá só o dízimo para Deus, 10% para Deus. A partir do momento que você tiver um rei, você vai pagar tributo para ele, você vai pagar imposto, porque o rei vai querer viver num palácio, o rei vai querer conquistar outras terras, o rei vai ter que pagar um exército. Então, se você continuar com Deus, você não vai pagar esse imposto. Não, mas a gente quer um rei. E Deus virou para Samuel e falou assim, bom, Samuel, se eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles, um rei segundo o coração dos homens. E a Bíblia diz que Saul era um homem muito bonito, um homem muito alto, e Saul vivia ali na casa de seus pais, e um dia as jumentas do seu pai fugiram. E o seu pai pede a ele, Saul, vai procurar as minhas jumentas. E Saul sai procurando jumento. E pensa num bicho, querido, que é teimoso, é jumento. Jumento é um bicho teimoso demais. Às vezes, no meio da igreja, eu acho até que tem uma parte que não é ovelha. Às vezes eu olho assim e falo, rapaz, esse aí está mais com cara de jumento, porque vai ser teimoso assim lá longe. E Saul sai procurando as jumentas e ele não consegue achar as jumentas. E aí, quando ele já está meio desesperado, ele vira para um dos rapazes e fala assim, olha, eu acho melhor a gente voltar, que tem 3 dias que a gente está procurando a jumenta, a gente não encontrou as jumentas, e o meu pai já deve estar preocupado comigo. Então, é melhor o meu pai ficar preocupado só com a jumenta. E aí, um dos moços diz assim, olha, mas nessa cidade aqui tem um homem de Deus, tem um profeta chamado Samuel, e se a gente for lá falar com ele, ele vai falar onde que está a jumenta. Então, Saul, junto com esse rapaz, vai até lá, interessante, que ele diz assim, mas eu não posso ir na presença do profeta, porque eu não tenho nada para dar para ele, eu não tenho nada para honrar ele. E o moço fala com ele, não, eu guardei um pedacinho de prata, eu tenho um pedacinho de prata para entregar lá ao profeta, quando a gente for falar com ele. E quando eles chegam lá, Samuel diz para Saul, Saul, você está aqui porque Deus te mandou aqui. Você vai dormir aqui hoje, amanhã de manhã eu vou falar contigo. Na manhã seguinte, Samuel diz para ele, as jumentas do seu pai já foram achadas. Você veio aqui hoje, porque Deus vai te ungir rei em Israel. E a unção de Samuel, a unção que Samuel faz a Saul, está escrita em 1 Samuel capítulo 10. E aí é algo muito interessante, algo que Deus me revelou ontem, que na sexta-feira, que eu nunca tinha prestado atenção nessa passagem. A Bíblia diz que Samuel pega um jarro de azeite. O jarro é algo feito pelas mãos do homem. Então, ele pegou um jarro de azeite, ele colocou o azeite com quem ele ia consagrar Saul, mas dentro de um objeto feito por mãos humanas. E Deus me disse assim, a unção de Saul foi uma permissão minha. E como permissão, porque eles queriam um rei, eu dei para eles um rei segundo o coração humano. Por isso que o óleo estava dentro do jarro. E a Bíblia diz que
Samuel desce o óleo sobre a cabeça de Saul. E Saul vira o primeiro rei de Israel. E Saul não é um bom rei. Só que tem uma coisa muito interessante. Saul é ungido enquanto ele está trabalhando para o seu pai. Saul estava trabalhando, procurando as jumentas do seu pai. Então você só vai ser ungido, cheio da unção de Deus, se você estiver trabalhando para o seu pai. Se você não estiver fazendo nada para Deus, você vai sentir muita emoção, mas você não vai estar vivendo realmente a unção. E aí depois de um tempo, Saul vira um homem arrogante, um homem prepotente, um homem desleal. E aí ele quebra princípios. Não é permitido a ele como rei sacrificar, mas ele vai e sacrifica. E Deus diz para Samuel: Samuel, eu não aguento mais esse Saul. Agora eu vou dar a esse povo um rei segundo o meu coração. E lá em 1 Samuel, capítulo 16, a Bíblia diz que Deus vira para Samuel e diz assim: Samuel, pega um chifre e enche de azeite. O chifre não é feito por mãos humanas. O chifre foi feito pelo Senhor. Deus está dizendo: agora eu estou descendo um óleo puro do céu, de acordo com a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Chifre na Bíblia significa força e poder. Se você está trabalhando para o Pai, debaixo da mão do Pai, a sua unção vai ser uma unção de força e uma unção de poder. A Bíblia diz que Samuel chega na casa de Jessé. Quando ele chega assim, ele depara com Eliabe. Ele toma até um susto. A Bíblia diz que Eliabe era alto, bonito, charmoso, bom de papo. Samuel olha para ele e diz assim: já achei o rei. E a Bíblia diz que Deus vira para Samuel e diz assim: Samuel, não olhe para a aparência dele, não olhe a altura dele, não olhe a estatura dele, porque eu o rejeitei. Você, como humano, olha com os olhos humanos, procuram coisas que os olhos humanos se agradem, mas eu olho dentro do coração. E a Bíblia diz que os 7 filhos de Jessé passaram um por um diante de Samuel, e ele achava: agora esse, agora esse, agora esse, agora esse, e não era nenhum deles. E aí Samuel olha para Jessé e diz: Jessé, Deus não mente, Deus falou que eu ia ungir um filho seu, você não tem mais filhos? Eu tenho um filho, cadê ele? Está trabalhando para mim, de novo, só recebe unção quem está trabalhando. E o que é interessante é que Samuel diz: ninguém senta até que eu unja esse rei. Até ungir Davi, ninguém sentou naquela mesa. 7 homens, nenhum foi ungido. Por quê? Porque Deus está procurando corações certos para ungir. Como é que está o seu coração diante de Deus, meu filho? Davi amava tanta unção que ele foi ungido 3 vezes. Ele foi aclamado, ungido diante dos seus irmãos, diante da sua tribo e diante de todo o povo de Israel. E é interessante que no Salmo de número 2, Davi tem uma visão. E ele diz assim: eu vejo o meu Senhor e ao lado dele o seu ungido. E aí, querido, prepara para essa revelação de Deus, que é tremenda. A palavra unção, no grego, é crisma. Crismar, ungir.
E a palavra aquele que carrega o óleo é Cristo. Cristo é aquele que carrega o óleo. Cristo é aquele que carrega o Espírito Santo para dentro da nossa vida, querido. Você não está entendendo esse mistério. E um dia Jesus está lá e aí ele pergunta para os discípulos: quem que o povo está dizendo que eu sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. Aí ele vira e Pedro diz assim: eu sei quem que o Senhor é. O Senhor é aquele que carrega o óleo. O Senhor é o ungido, o Senhor é o Cristo. O Senhor é aquele que vai trazer a unção sobre as nossas vidas. Quem está entendendo? E lá no cenáculo, quando Deus derramou o Espírito Santo, derramou o óleo sobre os discípulos, aqueles homens que eram covardes, querido, imediatamente eles se transformaram em heróis da fé. Agora tem uma coisa muito interessante, que o Espírito Santo de Deus, ele é derramado no capítulo 2 de Atos. No capítulo 1 de Atos, os discípulos são reunidos e eles dizem assim: o Judas morreu, a gente precisa colocar um no lugar deles. E a Bíblia diz que eles então começam a procurar e eles acham 2 homens, um chamado Barsabás, o outro chamado Matias. E a Bíblia diz que eles oram e eles dizem assim: Senhor, mostra para nós qual desses 2 aqui que vai ficar no lugar do Judas. E é interessante que não vem uma resposta do céu. Então eles jogam a sorte e eles escolhem Matias. E é a última vez que você vai ouvir falar em Matias na Bíblia. Porque creio eu que aquela escolha não era uma escolha da parte de Deus. Deus já tinha escolhido quem seria o substituto. E esse substituto seria o apóstolo Paulo. Mas é interessante que um pouco mais na frente, a Bíblia diz que começa a ter uma confusão, porque não estão distribuindo a cesta básica direitinho para as pessoas. E aí eles dizem assim: olha, não convém que nós, apóstolos, estejamos fazendo esse serviço. Nosso serviço é orar e apresentar a palavra de Deus. E eles dizem assim: então vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo. E um desses homens que é escolhido é o grande Estevão. A Bíblia diz que Estevão entrega a cesta básica, mas além de entregar a cesta básica, ele faz sinais, maravilhas e prodígios através do nome de Jesus. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele chega num lugar, tem uma mulher toda encurvada, ele ora por ela, aquela mulher é curada. E num determinado dia, eles pegam Estevão e levam Estevão, porque Estevão está revolucionando Jerusalém. E Estevão faz uma das pregações mais maravilhosas que tem na Bíblia. Ele começa desde lá do Gênesis, e ele vem falando de como as profecias falavam sobre a chegada de Jesus. E quando ele está terminando seu discurso, a Bíblia diz que o rosto dele está brilhando como um anjo. E ele diz assim: vocês sacerdotes mataram esse Jesus, mas se vocês se arrependerem, a salvação também é para vocês. E a Bíblia diz que aquele povo range os dentes, e eles dizem assim: blasfemou, apedrejem ele. E naquele tempo, para uma pessoa ser apedrejada, era necessário que houvesse um oficial dizendo: eu estou de acordo, eu consinto nesse apedrejamento. E quem que é esse oficial que está lá? Saulo. Saulo de Tarso. E sabe o que é interessante? É interessante que quando Estevão vai ser apedrejado, normalmente, se alguém pegar uma pedra e fizer que vai jogar em você, qual que é a sua reação? Todo apedrejado, normalmente, ele se jogava no chão e tentava se proteger. Quando uma pessoa era condenada ao apedrejamento, querido, na antiguidade, muitas das vezes eles faziam um buraco no chão, enterrava essa pessoa com os braços, deixava só o tronco para fora, de modo que ele não conseguisse se proteger. Mas o que é interessante é que a Bíblia diz que quando Estevão vai ser apedrejado, ao invés dele se proteger, ao invés dele se jogar no chão, ao invés dele ir para a posição fetal para se proteger, a Bíblia diz que ele ergue os seus olhos e ele diz assim: eu vejo os céus abertos e eu vejo Jesus Cristo em pé à direita do Pai. O que aconteceu quando Davi foi ungido rei?
que Samuel falou? Ninguém senta aqui até que ele seja ungido. E agora Deus vai ungir Saulo como seu apóstolo. A Bíblia diz que as roupas de Estevão são colocadas aos pés de Saulo. Da mesma maneira que as roupas de Arão, cheia da unção de Arão, foram para o seu filho, a unção que estava sobre Estevão, agora vai também para a vida do apóstolo Paulo. E eu creio, querido, que da mesma maneira que a unção que estava sobre Arão foi para o seu filho, que da mesma maneira que a unção que estava sobre Estevão foi para Paulo, eu creio que a unção que está sobre a minha vida já foi para a vida dos meus pastores, que a unção que está sobre eles está sobre a vida dos discípulos deles. E eu creio que tudo isso está à disposição para você. Depende de você crer ou não. Essa semana eu recebi uma mensagem de Pedra Lisa, dizendo que uma senhora que eu orei lá, que estava com câncer à beira da morte, queridos, entrou em remissão. O que significa isso, pastor? Que o câncer desapareceu. Mas que por um período de 5 anos vão continuar fazendo os exames. Mas a senhora está na casa dela, levando uma vida normal. A Bíblia diz no livro do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne. É para você essa unção. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você crê nisso? Porque a unção que está sobre as nossas vidas, nesse momento, vai também para a vida de vocês. Queria chamar a pastora Débora, pastor Wilson, pastora Alexandra, pastora Lindomar. Queria chamar o Roque e a Rene, né? Os nossos outros supervisores estão de férias. Chamar os intercessores. E queria que você que deseja nessa noite ser cheio do Espírito Santo de Deus e receber essa unção sobre a sua vida, eu queria te convidar para você vir aqui na frente, receber essa oração. Pode colocar a canção aí, por favor. Do meu coração, sermos inundados por tua glória. Você pode sair do seu lugar já, querido. Pode vir à frente, nós vamos orar por você. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. Pode começar a orar, queridos. Pode começar a orar, tá? Quem já recebeu o óleo, meu coração. Podem começar a orar, pastoras, intercessores. Você que já recebeu a unção, já pode começar a orar, porque a gente está em cima da hora, tá? Pai amado, Pai querido, nós cremos, Senhor Jesus. Nós cremos, ó Pai, no poder que há no Teu santo nome, Senhor. E nós cremos na Tua palavra. E a Tua palavra diz, meu Senhor e Deus, que os sinais seguiriam aqueles que crescem, Pai. Que os sinais, ó Pai, estariam seguindo, Senhor Jesus, aqueles que creem que Tu és Senhor, que Tu és Salvador, ó Pai. O Senhor mesmo foi quem disse: aqueles que creem em mim farão os mesmos sinais que eu tenho feito, e sinais até maiores. E eu quero te pedir, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que venha sobre nós, Senhor Jesus, a unção do Teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Que nessa noite, meu Senhor e Deus, cada pessoa possa sentir a Tua presença, possa sentir, Senhor Jesus, o Teu poder fluindo sobre a vida deles, Pai querido. Eu creio que essa é uma noite, Senhor, uma noite de divisão de águas, Pai. Ô Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Tu és bem-vindo sobre as nossas vidas, ó Pai. Espírito Santo de Deus,
Tu conhece o interior de cada pessoa, de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E nós te pedimos, Santo e Doce Espírito, que nessa noite o Senhor possa nos tocar, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Que nós possamos experimentar nessa noite, Pai, o Teu poder, a Tua graça sobre nós, Senhor. Pai, que nessa noite pessoas que entraram aqui, Senhor, com seus corações, Senhor Jesus, desesperançados, possam receber esperança dentro do seu coração. Eu creio, Senhor Jesus, que enquanto os pastores, supervisores, que enquanto, Senhor Jesus, intercessores estão orando, Pai, está acontecendo curas, libertação, está acontecendo, meu Senhor e Deus, sobre a vida de cada pessoa que está recebendo agora o óleo sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, um transformar no mundo espiritual. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Pai, nós cremos que a unção se passa pelo toque, Senhor. Nós cremos, Senhor, que a unção ela é transferível, ó Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, que dons são ativados, ó Pai, através da imposição de mãos. E assim como o apóstolo Paulo, Senhor Jesus, fez com Timóteo, Senhor. Assim, Senhor Jesus, como a unção de Paulo, Senhor Jesus, estava sobre a vida de Timóteo, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que a unção que está sobre as nossas vidas, ó Pai, que a unção que nós recebemos do apóstolo Ari Caetano, Senhor Jesus, esteja também, Senhor Jesus, sobre cada pessoa, Pai, que nesse momento está recebendo a unção, Senhor Jesus, a imposição de mãos. Queremos declarar, Pai, lá sobre Sinop, queremos declarar sobre São Luís, queremos declarar, Pai querido, em nome de Cristo Jesus, sobre João Pessoa, sobre a França. Queremos declarar, Senhor Jesus, que a Tua unção, ó Pai, está descendo também sobre esses lugares, ó Pai. Nós cremos que Tu és Deus de perto e que o Senhor também é Deus de longe, Pai. A esperança viva. É verdade, Senhor. Nós cremos num Deus que é vivo, Senhor. Nós não temos servido a um Deus, Senhor Jesus, feito de pedra. Nós não temos servido a um Deus feito de barro. Nós não temos servido a um Deus feito por mãos humanas, mas nós temos servido ao Deus que é Criador dos céus e da terra, Pai querido. Nós cremos um Deus, ó Pai, que é poderoso, Senhor Jesus, para mudar a história da nossa vida, Pai. Quero declarar a você que enquanto você vai sendo ungido, Deus está transformando a sua vida. Deus está colocando sobre você nessa noite óleo de alegria no lugar dessa tristeza. Deus está dando a você vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós chamamos a unção, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, a unção que nos capacita, Senhor Jesus, a unção, Senhor Jesus, que nos dá coragem para pregar o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Tua presença nós queremos provar, Senhor, desse doce amor, Senhor. Nós queremos provar, Senhor Jesus. Nós queremos te pedir, Pai querido, derrama sobre nós a unção, Senhor, nessa noite. A Tua presença, Senhor. Oh, Santo Espírito
Vem inundar e encher enche esse lugar, Senhor. O desejo do meu É o nosso desejo, Pai. Nós sermos cheios, Senhor Jesus, da Tua presença, Pai. Sermos cheios do Teu amor, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. Pai, a Tua palavra diz que a unção quebra o jugo, Senhor. Que a unção faz coisas extraordinárias, Pai. Nós clamamos agora, Senhor Jesus, por um milagre, Senhor Jesus, nessa família. Nós clamamos por um milagre nos filhos, ó Pai. Nós clamamos, Senhor Jesus, por um milagre no casamento, Pai. Nós clamamos, Senhor Jesus. Nós declaramos que nós cremos que Tu és maior do que todas as coisas. A Tua glória, Tu és, a Tua glória, Tu és Senhor, 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 Tu és Senhor. Pai querido, nós queremos esse óleo sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, andar, Senhor Jesus. Nós queremos andar de fé em fé, de glória em glória, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, andar debaixo do Teu direcionamento. Pai, eu chamo, Senhor Jesus, eu chamo as línguas de fogo, Senhor Jesus, sobre esse lugar, Pai. Eu chamo, Pai, a presença do Teu Santo e do Teu Santo e doce Espírito, Senhor Jesus, enchendo o nosso ser, ó Pai. Enchendo o nosso ser, ó Pai. Vem inundar, Senhor. É o desejo. Receba, 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 receba. Receba a unção nessa noite. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Tua glória, Tua glória, Tua glória, Senhor. a Tua glória. Sim, Pai, sim, Pai. Sim, Pai, derrame essa unção sobre a nossa vida, Pai querido. Faz de novo, Senhor Jesus. Faz de novo, Senhor Jesus. Faz de novo, Senhor Jesus. Vem e faz de novo, Senhor Jesus. Vem e faz de novo. Faz de novo, Senhor. Vamos provar o Prova, Senhor Jesus. é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Nós queremos provar, Pai querido. Vamos provar o quão Oh, Santo e doce Espírito, Santo e doce Espírito. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, Oh, Santo e doce Espírito. aqui. Vem, inunda, Senhor, esse coração, Pai. Inunda, Senhor Jesus. Que nesses dias, Senhor Jesus, haja um transbordamento do Teu Espírito, Senhor. Sermos de Que o óleo não seja capaz de ser contido, Senhor Jesus, dentro do nosso coração, mas que ele transborde para a direita, ele transborde para a esquerda, Senhor. Ele alcance, Senhor Jesus. Ele alcance os nossos vizinhos. Ele alcance os nossos parentes. Ele alcance os nossos amigos, Senhor Jesus. Ele alcance, Senhor Jesus, as pessoas com quem nós nos encontrarmos, ó Pai. Que as pessoas possam olhar dentro dos nossos olhos e falar se tem algo diferente na sua vida. Que a gente possa dizer: esse diferente que está sobre a minha vida é Jesus de Nazaré. E Ele também está disponível para você. Está disponível para sua casa. enche esse ambiente,
enche esse lugar. Coloque a sua mão no seu coração, meu querido, minha amada, e peça, enche, Senhor. Te damos liberdade. Que Caia o teu Espírito, que caia o teu Espírito, Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor. Sopra sobre esse lugar, sopra sobre essas vidas, Pai. Te damos liberdade. Que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. o descrito em Joel. Aviva-nos, Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. aviva-nos. Vem nos avivar, Senhor, vem nos encher, enche esse ambiente, enche esse lugar. Enche, Pai, agora cada coração com teu Santo Espírito, Senhor. Enche com teu poder, Senhor. Te damos Enche cada liberdade. coração agora com certeza, ó Pai, Cai o teu Espírito. que não há lugar melhor para nós estarmos do que diante da tua presença, Pai. Enche o nosso coração agora com sede, com fome de ti, Enche esse Senhor. ambiente, Enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. mais uma vez. Queremos ver Yeshua descer. Oh, Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Aleluia. Deus está me falando sobre
um grande momento de cura. Queria que você que está enfermo por alguma razão, quero que você coloque a mão no local da sua enfermidade agora. Enquanto eu estiver orando por você, muitos de vocês vão sentir um calor na sua mão, um calor invadindo o seu corpo. Essa é uma daquelas noites raras. Hoje é uma daquelas noites que o céu está aberto. Amém? Então eu queria que você colocasse aí a sua mão sobre a sua enfermidade. Se você tem alguém na sua família que está enfermo, interceda por ele agora também. Ore por ele. A Bíblia diz que mães e pais intercederam por seus filhos e eles foram respondidos. Então coloca a mão sobre a sua enfermidade agora. Sobre a enfermidade que você está sentindo, essa enfermidade não é sua. A Bíblia diz de maneira muito clara que Jesus Cristo levou sobre si todas as enfermidades. Pai amado, Pai querido, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós somos uma igreja que crê na Tua Palavra. Nós somos uma igreja que crê no poder que há no Teu santo nome. E nós cremos, Senhor Jesus, que pelo poder que há no Teu santo nome, Pai, todas as enfermidades foram curadas na cruz do Calvário. Nós cremos que com o derramamento do Seu sangue, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, ó Pai. O Senhor cura, Senhor Jesus, não somente o nosso físico, mas o Senhor também cura a nossa alma. Por isso agora, em nome de Jesus, nós ordenamos que caia por terra toda enfermidade, Pai. Nós declaramos agora, Senhor Jesus, problemas de pressão sendo curados. Nós declaramos, Senhor Jesus, problemas de circulação sendo curados. Nós declaramos agora, Senhor Jesus, pedras nos rins sendo expulsas, ó Pai. Nós declaramos agora, Pai querido, em nome de Cristo Jesus, pessoas com problemas de estômago, Senhor Jesus, gastrite, úlceras, ó Pai, recebendo a cura do céu, ó Pai. Nós declaramos agora, Pai querido, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, ó Pai. O Senhor não levou sobre si somente as enfermidades que podem ser curadas pela medicina, mas todas, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos também aquelas enfermidades, ó Pai, que não podem ser curadas pela medicina, Pai, e nós trazemos a existência, a cura agora, Pai, de toda doença autoimune, Pai. Nós declaramos, Senhor Jesus, cura agora sobre pessoas que sofrem de doença celíaca, Pai. Cura, Pai querido, de pessoas que sofrem com lúpus, ó Pai. Cura de pessoas, ó Pai, que sofrem com fibromialgia. Nós declaramos pelo poder do nome de Jesus que o sangue de Cristo é poderoso para nos libertar, para nos salvar e para nos curar, ó Pai. Declaramos sobre aqueles, ó Pai, que são doentes de alma, sobre aqueles, Senhor Jesus, que foram de alguma maneira um dia traumatizados. Nós declaramos, ó Pai querido, que também a Tua cura chega sobre eles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, meu Senhor e Deus, que domingo que vem vai ser um domingo, Senhor Jesus, de testemunhos, ó Pai. Eu oro agora, Senhor Jesus, por crianças que foram, Senhor Jesus, diagnosticadas com autismo, Pai. Eu declaro, Pai querido, em nome de Jesus, que assim como o Senhor curou, Senhor Jesus, aquele menino que também tinha um problema, que era chamado de lunático, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a cura agora, Pai, sobre toda criança, Senhor Jesus, que está, Senhor Jesus, sofrendo com autismo, déficit de atenção, ó Pai, dificuldade de aprendizado, ó Pai. Declaramos, Senhor Jesus, sobre toda criança, Pai, hiperativa, Pai querida, em nome de Jesus, que ela seja curada, Pai. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem no mundo espiritual e eu quebro, em nome de Jesus, toda e qualquer, Senhor Jesus, legalidade, Senhor Jesus, dos espíritos de Kundalini, ó Pai, do espírito de quebra-ossos, ó Pai, que está trazendo dores, Senhor Jesus, sobre a coluna cervical, ó Pai, sobre a coluna lombar, Pai querido, em nome de Jesus, todo problemas de ossos, ó Pai, seja sarado agora, no poder do nome de Jesus. Se você crê, diga bem alto: eu creio, eu recebo, eu vou testemunhar do que Jesus fez sobre a minha vida nessa noite. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. E
para você que está aqui nessa noite, que talvez ainda não tenha recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas que entendeu a mensagem e hoje sabe que precisa desse Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eu te convido a vir aqui à frente.